Ok, vamos prosseguir. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Se apresentar como um cordeiro, mas falar como o dragão é uma coisa terrível. Por quê? Porque você olha e vê um cordeiro, mas aquele cordeiro falar como o dragão. Eva olhou e viu uma serpente, mas aquela serpente falou como o dragão. Então, fica a dica aí, meu amigo, para você que está me ouvindo aí, certo? Você ficar atento. O que é que o dragão tem falado? Você viu aqui no capítulo 13, aqui, mostrando que ele usaria a primeira besta, aqui, que é um sistema na terra, para blasfemar contra Deus. Dizer o que Deus não é. Afirmar, ensinar, por meio dos ensinos, que Deus é o que Deus não é. Porque as Escrituras não dizem isso. Jesus, quando ele veio, ele não disse isso. Ele não adorou nisto. Ele adorava o Pai. Em espírito e em verdade, assim farão os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, verso 24. Então aqui, meu amigo, Apocalipse no capítulo 13, verso 12. Então essa besta que saía da terra aqui, com 2 chifres, diz aqui, ó. Ela exercia toda a autoridade da primeira, de Apocalipse 13, 1. Ela exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, certo? Ela trabalhava em nome dela. Ou seja, a primeira trabalha para o dragão e a segunda trabalha para a primeira. É o que está dizendo a Bíblia ou não é? Olha aqui para você ver se não é isso aqui. Olha, lê o capítulo 13 de Apocalipse, você vê o dragão dando a besta 3 coisas. Verso 2. O poder, o trono e grande autoridade. Agora vem aqui a segunda besta que sai da terra. Está dizendo aqui o verso 2. Ó. Ela exercia toda a autoridade da primeira. E em nome dela. Estava revestido da autoridade da primeira, falando em nome dela. Os ensinos dela está sendo ensinados por essa segunda besta que sai da terra. Tendo 2 chifres, representando aqui o poder civil e o poder religioso. 2 poderes. Então hoje você vê lá no Senado Federal, a bancada evangélica, tem ou não tem? E dentro da religião, está falando aqui, ó, exerce toda a autoridade da primeira. Você tem que somar uma coisa com a outra, você descobrir, meu amigo. Porque se a profecia fosse uma coisa superficial, todo mundo entendia. Quando você quer o ouro puro, você vai ter que cavar fundo e trabalhar muito para você encontrá-lo. Se você estiver procurando na superfície, você já viu alguém encontrar o ouro bom, puro, na superfície? Você não vai ver. Escava. Quilômetros e quilômetros. Quando pesquisar, encontre a pepita de ouro. Você está entendendo, meu amado? Então aqui, ó. Exercia toda a autoridade da primeira besta e em nome dela. E fazia, olha aí, ó. E fazia a terra e seus habitantes adorarem. Como assim? A segunda besta fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, que é o sistema. Que recebeu de Satanás, aqui do dragão, as 3 coisas: o poder, o trono e grande autoridade.
olhe bem, meu amigo. Que coisa terrível isso aqui, ó. E diz aqui, ó. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Lembra lá? Do Pio lá, que eu falei lá? Pio VI? Pois é. Uma das cabeças. Está falando desse sistema aí que perseguiu, na Idade Média, por 1260 anos, os seguidores de Jesus. E mataram eles. Muitos foram mortos. Foram milhões de judeus também que foram mortos. Olha o verso 13, Apocalipse 13, 13. Tá, meu irmão? Diz aqui, ó. E realizava grandes sinais. A segunda besta, que sai da terra, com 2 chifres, apresentando-se como um cordeiro, mas falando como um dragão. Ela realizava grandes sinais. Olha aqui, ó. Chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou que eles fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Tá vendo, meu amado? Eu não estou sendo muito específico aqui, porque eu sou muito mais específico nos áudios, mas nos vídeos eu gosto de manter sempre uma discrição, porque eu não quero pregar diretamente, tão diretamente aqui como está aprofundando a Bíblia. Mas eu estou mostrando aqui que no passado, você sabe que houve um poder que perseguiu no passado por 1260 anos na supremacia papal e matou-se muitos cristãos. Foi ou não foi? Está na história ou não está? Pois é. Então, você percebe que hoje, essa segunda besta que saiu da terra, ela ordena aqui, ó, ela faz sinais, curas, maravilhas aí pro povo, até fogo descer do céu, e ela ordena aqui para que o povo faça uma imagem em honra à primeira besta, que é o sistema. Esse primeiro sistema que recebe do dragão as 3 coisas: o poder, o trono e grande autoridade. Apocalipse 13, verso 2. Como ela ordena, porque se você quiser fazer parte dela, você terá que obedecer. Ela ordena. Já ouviu falar na ordem batismal? Você já ouviu falar isso? Por aí? Pois é. É naquilo ali que você é ordenado. Porque aqui está dizendo aqui, ó. Ordenou que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Por quê? Porque você terá que honrar. Falar contra, meu amigo. Você falar contra os ensinos, as doutrinas e o batismo aí complica. Porque o mundo inteiro, em todo canto que você for, a placa está lá na frente, mas os ensinos são o mesmo e a doutrina é a mesma. E o batismo é o mesmo. Mas Jesus Cristo, ele ensinou isso? Os seus apóstolos também ensinaram, porque Pedro está dizendo que não foi. Atos 2:38. Pedro está dizendo que Jesus ensinou outra coisa. Lucas, outro apóstolo de Jesus, Lucas 24:47, está dizendo que é em nome dele. Olha lá para você ver. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 22:16, ou é 16:22, ele foi batizado em nome de Jesus Cristo por Ananias. Está dizendo que os apóstolos de Jesus, está dizendo que Jesus ensinava outra coisa. Então você tem que ir para a Bíblia, meu amado. Você tem que ir para a verdade. Não olhe para nada, porque senão você vai se perder. Depois diz aqui, ó. Verso 15. Foi-lhe dado poder a essa segunda besta. Foi dado poder para dar fôlego
a imagem da primeira besta. A primeira besta, Apocalipse 13:1, é um sistema. Como que alguém pode fazer para dar fôlego? O que é dar fôlego? Dar fôlego é dar continuidade aos ensinos, à doutrina e ao batismo. Então, aqui eu vejo aqui o corpo evangélico, o corpo evangélico trabalhando aqui para que as pessoas, dizendo que as pessoas vão para o céu e terão que ser batizadas. E aí, um faz parte dessa igreja, outro faz parte daquela, outro faz parte daquela. A doutrina é a mesma, o batismo é o mesmo. Tá vendo? Dar fôlego é isso aí. É agarrar pessoas e dizer, fica aqui, sirva nesse ministério, sirva nesse. Mas no final da história, Jesus não ensinou isso aí, meu amor. Porque está dizendo o apóstolo Pedro em Atos 2:38, olha para você ver. E Lucas, outro apóstolo, Lucas 24:47. E o próprio apóstolo Paulo, Atos capítulo 16:22 ou é 22:16? Eu vou conferir agora. Porque senão eu fico repetindo isso aí. Atos capítulo 22, acho que é isso. Deixa eu conferir, meu amado. Espera aí um pouquinho para que a gente tire essas dúvidas aqui, porque a cabeça da gente, ela é falha, não é? Mas é Atos capítulo, deixa eu ver se é 22:16. Exatamente. Atos capítulo 22, verso 16, diz aqui, ó. E agora, Paulo, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Invocando o nome dele, não outros nomes. Não outros nomes, mas o nome dele, o nome de Jesus Cristo. Atos 2:38. Pronto, para que eu não fique repetindo, sem saber, então, eu confirmei aqui para ficar tudo certo, né, meu amado? Então aqui, Apocalipse no capítulo 13, o verso 16. Também, esse poder aqui, ó, essa segunda besta aqui, ó, representado pelo corpo evangélico. Diz aqui, ó. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Já ouviu falar na marca da besta? Se a besta é o sistema, então é a marca do sistema. Se para Daniel foi mostrado como um quarto reino na terra, e esse quarto reino é quem domina o sistema, a fé é a mesma, o batismo é o mesmo, a doutrina é a mesma. Não importa o nome da religião. Só se você não quiser perceber. Mas esta é a verdade da Bíblia. Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus.